Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui de volta com vocês, nossa aula de gramática. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho com concordância verbal. Vamos lá? Olha só, então acompanha comigo aqui a substituição para a gente poder ver essa estrutura. Então a gente vai fazer a substituição das palavras destacadas pelas que estão entre parênteses. Então vejam só o que ele coloca para a gente. Observa-se todos os dias a manifestação dos descontentes. Você pode imaginar que a gente vai colocar o que aqui, ó? As manifestações quero que você preste atenção. O que se observa? Olha o nosso verbo. A manifestação. Então, a manifestação é observada e as manifestações são observadas. Então, quando eu volto, eu tenho observam-se. O que eu fiz aqui? A verificação com a voz passiva sintética. Então, bastante atenção a esse item aqui, olha só. Veja aqui embaixo, voz passiva sintética, tá? Toda vez que você tiver verbo transitivo direto, como foi no caso ali, o observa-se, tá bom? Mais a partícula C, que é o nosso pronome apassivador, tá aqui, tá? Mais o sujeito, que nós vimos aqui embaixo, a manifestação, nós temos a voz passiva. Então, o que acontece dentro desse contexto? O verbo fica no singular se o sujeito for singular. E vai para o plural se for plural. Nós estamos só verificando essa relação dentro da estrutura. Sempre atenção quando aparece o pronome se. Porque tanto pode ser a voz passiva sintética, como nós estamos vendo, como na sequência você vai ver também quando nós tivermos verbo transitivo indireto. Então, continuando, ó, o que ele pede? Ele pede para a gente substituir a atualização por atualizações. Então, o que nós temos? Os mapas rodoviários são os referenciais em que mais se encontra atualização. Pessoal, o que se encontra? Atualização, então a atualização é encontrada. Se fossem atualizações, elas seriam encontradas. Então, fica como? Se encontram. Atualizações. Embaixo, vamos substituir um par de sapatos por 2 pares de sapato. Lembrando que esse Szinho aqui está errado, porque quando a gente fala par, tem que ser um par de sapato. Sapato direito, sapato esquerdo. Quando eu falei 2 pares de sapato aqui, estava certo. Porque se eu pego um par de sapatos, eu tenho, na verdade, 2 pares de sapato. Eu vou ter 4 pés, tá? Então, só corrigindo, aproveitando para fazer essa correção e já explicar para vocês essa estrutura. Então, se o que nós tínhamos aqui era entrega-se um par de sapato, 2 pares de sapato são entregues, então entregam-se 2 pares de sapato. Depois, pode-se perceber uma clara recuperação financeira. O que ele quer? Os grandes abusos. Os grandes abusos. Então, pode-se perceber, né? Olha o verbo, pode-se perceber uma clara recuperação financeira, então uma clara recuperação financeira pode ser percebida. E os grandes abusos podem ser percebidos ou então podem se perceber. Tá certo? Vai para o plural, respeitando a nova estrutura do sujeito que foi para o plural. Então, retomando a nossa conclusão, verbo transitivo direto mais a partícula C, que é o pronome apassivador, mais o sujeito, nós temos a voz passiva sintética. O verbo fica no singular, se o sujeito for singular, e vai para o plural, se o sujeito for plural. Tá? Não esqueça disso. Vamos dar uma olhadinha numa questão que ele trabalha aqui com a gente? Ele coloca a cidade, assim, ó. A cidade deseja ser diferente, escapar
as suas fatalidades. E aí ele coloca, se enche ou se enchem de brilhos e cores. Quem que se enche de brilho? Não é a cidade? Então a cidade, aqui, o quê? Posso colocar se enche de brilho? Começando pelo pronome? Não posso, tá? Então eu tenho que trabalhar com uma dessas duas, ó. Enche-se de brilho, tá? Então enche-se de brilhos e cores. Sinos que não tocam, balões que não sobem, anjos e santos que não o quê? Se move ou se movem? Quem que se move? Não são anjos e santos que não se movem, tem de ser com o pronome atrativo pelo não, então se, e no plural, porque nós temos aqui dois elementos estabelecendo esse trabalho. Então, fica fora aqui a letra D, a correta é a letra E. Agora você observa o que eu falei para vocês antes, que nós temos agora são verbos transitivos indiretos, tá? Lá na outra, deixa eu voltar para você ver, o que nós tínhamos eram sempre verbos transitivos diretos, ok? Encontra algo, observa algo, entrega algo, tá? Percebe algo. Quando nós temos o verbo transitivo indireto, e ele pede para você colocar os verbos transitivos indiretos ali escritos, o que você vai encontrar também? Ó, partícula C. Só que nesse caso, nós temos verbo transitivo indireto mais a partícula C, que é chamado de índice de indeterminação do sujeito. O termo preposicionado é o nosso objeto indireto, que é esse daqui, ó. Tá bom? De carros aos motoristas, de homens honestos, de todas as opiniões, em existências pós-vida. O que nós temos? O chamado sujeito indeterminado, tá? Pessoal, se o sujeito eu não posso determinar, eu fixo uma forma para trabalhar com ele. O que eu faço? Eu vou trabalhar o verbo sempre na terceira pessoa. Olha aqui, vamos pintar antes para escrever em cima. E aí sim eu coloco do singular. Certo? Se é assim, como é que fica? Acredita-se nos sedutores. Eu não posso colocar no plural, porque o termo que está preposicionado é objeto direto, não é o sujeito fica fixo aqui na terceira pessoa do singular. Tá? Então, precisar de homens honestos, precisa-se. Necessitar de carros novos, necessita-se. Obedecer aos maridos, olha só, obedece-se. Discordar de todas as opiniões, discorda-se. E acreditar em existências pós-vida, acredita-se. Tá certo? Veja só agora essa questão da Cesgran-Rio para a gente trabalhar. Então ele fala o seguinte, ó, a concordância do verbo destacado foi realizada de acordo com as exigências da norma. Então vamos vendo aqui o que acontece. Letra A. Para conseguir neutralizar os efeitos negativos da poluição, necessitam-se de procedimentos. Não, se eu necessito, é de procedimento. Então necessita-se. Todos entendem que é necessário elaborar leis ambientais rígidas para que se punam o crime. O que eu vou punir? Não é o crime? Então, para que se puna o crime. Então, está errada a. Depois, segundo os dados coletados pelos pesquisadores, queimam-se anualmente meia tonelada. Queima-se, não é verdade? Anualmente meia tonelada. Então está fora. Depois, com o aumento do desmatamento mundial, esperam-se muitos prejuízos. Muitos prejuízos são esperados, então esperam-se. Ficou certinho essa daqui. Os estudos recentes permitem que se definem
que se desconfiem das causas. Pessoal, quem desconfia, desconfia de algo, então tem de ficar, como nós vimos no exercício anterior, na terceira do singular, a alternativa correta é a alternativa, vamos lá, alternativa D de dado. Vamos ver mais uma da Sesgran Rio? Olha só. No trecho, criam-se ferramentas inovadoras de alfabetização, por exemplo, em comunidades, em favelas, em lugares onde os moradores não têm acesso a uma livraria ou biblioteca. O verbo criar, tá? Que está aqui, foi utilizado no plural para adequar-se às exigências da norma padrão da língua portuguesa. Então, o que acontece? Criam-se ferramentas inovadoras. Então, ferramentas são criadas, criam-se ferramentas. Aí ele pergunta o seguinte para a gente. O verbo destacado abaixo foi utilizado adequadamente no plural em... Então, vamos lá. Com o desenvolvimento da internet, delegam-se aos países produtores de conteúdo a missão. Não é a missão que é delegada? Então, delega-se. Tá fora. Nos países em desenvolvimento, assistem-se a inúmeros programas. Pessoal, o verbo assistir, de ver, ele pede preposição. Então, o que nós temos aqui? Verbo transitivo indireto, ele fica na terceira pessoa do singular, tá? Então, tá errado essa daqui. Nos filmes de ficção científica do século XX, previam-se inúmeras sociedades comandadas. Então, o que era previsto? Não eram inúmeras sociedades? Elas eram previstas, então previam-se. Ficou certinho essa daqui. Na letra D, para evitar a manipulação das redes sociais nessa era de globalização, necessitam-se de, não tem nem o que falar, verbo necessitar, verbo transitivo indireto. Então tá errado. E a última, para conquistar posição de vanguarda na atual guerra cultural, obedecem-se aos princípios. Pessoal, o verbo obedecer é transitivo indireto, olha aqui a preposição, não poderia estar no plural, está errada. Confirmada a alternativa A aí nesse contexto, tá certo? Então nós vimos agora dois elementos principalmente chamando a atenção naqueles ligados à partícula C. Vou falar com bastante clareza, apareceu a partícula C em questão de concurso, é caixão. Eles já estão procurando manipular ali a questão. Então observe sempre muito bem para diferenciar entre esses dois elementos. Voz passiva sintética, que eu tenho o pronome apassivador, e sujeito indeterminado com a partícula C, porque eu certamente terei verbo transitivo indireto ou verbo intransitivo, né? Quando, por exemplo, fala-se muito aqui, tá bom? Eu não tenho complemento, não tenho nada, mas eu também não tenho sujeito. Tá certinho? Então, até a nossa próxima aula.